Olá, galera, tudo bem com você? Mas hoje é um dia super especial. Só de lembrar que eu já entrevistei tanta gente, mas tanta gente mesmo, não é? Mas faltava ainda uma pessoa, tá? Que você vai conhecer daqui a pouquinho. Quero dizer que não está sendo muito fácil para mim, eu estou muito emocionada. Porque essa pessoa é muito especial, para lá de especial. É o homem da minha vida, Jânio Gouveia. Cada olhada dele é uma emoção, né? Mas é assim mesmo, ele é pastor, tá? Ele é presidente da associação Printnart, é assim que fala? Printnart, ele é músico, ele é palestrante, né? E a gente tem muito a aprender com ele. E vamos também comentar que ele esteve viajando para a África em 2014. Para você que gostaria de tirar algumas dúvidas em relação ao nosso ministério, por assim dizer, ao nosso trabalho da associação, você vai tirar todas as dúvidas. Algumas pessoas já me procuraram e perguntaram: Nilson, eu fiquei sabendo, fulano me falou que você abriu uma igreja para você. E, gente, é pra rir, né? E qualquer coisa você pode perguntar para nós mesmos aí embaixo, ó, tá? Nos comentários. E um próximo vídeo lá mesmo a gente pode dar respostas convincentes para você, tá bom? Então vamos lá. Tudo bom, Jânio? Tudo bom, Nilce. É uma satisfação imensa tê-lo aqui, de verdade, né? E, gente, eu chorei emocionada. Porque uma pessoa que a gente ama olhando assim, ó, tete a tete, né? Então aqui eu tô como profissional, mas como esposa também, eu fico muito emocionada e feliz por poder fazer esse trabalho com os de casa também. Quem é o Jânio? Bom, o Jânio é um cara tranquilo, né? Introvertido, às vezes tímido, que procura aprender, gosta de ouvir e que gosta de ter contato com pessoas. O início da sua trajetória como professor, você é professor de espanhol, já foi professor de inglês, começou desde quando? Quando se entendeu por pessoa, você já tinha essa vontade de atuar nessa área? Tipo, a apreciação pelo idioma espanhol, pelas línguas de modo geral, pelo espanhol especificamente, começou há muito tempo. Acho que passando da adolescência para a juventude, né? Não sei. Eu via rádios estrangeiras e assim eu ia assimilando o som das palavras e ia aprendendo. Aí as aulas começaram, na verdade, através de uma professora que eu estudava numa escola chamada Intergênios, no Amapá, Macapá. E ela saiu de lá e ela me ofereceu a oportunidade de dar aulas lá, né? Então, na verdade, começou por lá. E aí ela foi para o FISC, ela não pôde ficar também, ela me indicou no FISC. E aí eu comecei a trabalhar no FISC, né? Fiquei trabalhando no lugar dela. Então foram mais ou menos 5 anos só no FISC, dando aula de espanhol. Aí você deu aula de espanhol, de inglês, mas também você tem certas habilidades para outros idiomas, não é? É engraçado que quando o método que eu usava era comprando bíblias, né? Bíblias e ia ouvindo os sons através de rádio, agora mais recente, através de vídeos, né? Audiovisual. E aí eu ia tentando reproduzir isso, aprender os sons, escrever, né? Então era esse método que eu usava, né? Engraçado que a sua família, sua mãe, seus irmãos, sua mãe já não está viva mais, mas seus irmãos têm essa tendência internacional, né? Como é que surgiu isso na sua família? Foi tipo assim, eu vou viajar para tal lugar, fazer minha vida para lá, ou vocês tinham um certo planejamento de vida, ou tem familiares que moram para lá? Na verdade, eu acho que começou com a minha irmã, né? Uma delas, que se chama Maria de Jesus, que ela foi a primeira a viajar para fora, se eu não me engano, foi para a Venezuela,
muitos anos atrás. E ela foi na cara e na coragem, e ficou um tempo lá, né? E aí depois viajou para, se eu não me engano, eu não lembro se foi para Suriname, não sei. E aí foi a vida. A partir daí, eu teve uma outra irmã minha que foi para Cayena, que morou lá, e depois foi uma outra. E aí foi, outra casou com um francês. Então a nossa, na verdade, começou por aí, né? E eu, na verdade, comigo no caso, foi que eu viajei para a Argentina em 92, depois que caí do exército. Aí comigo foi mais ou menos por aí, né? Através da viagem, o gosto pela viagem, de viajar, o gosto pelos idiomas. Quantos irmãos você tem? A princípio eram 9, né? A princípio não, porque eram 10, morreu uma. Depois 9, uma desapareceu muitos anos atrás e não se tem notícia. Isso, na época eu tinha 15 anos e ela tinha 18 quando ela desapareceu. E não se sabe até hoje o paradeiro dela, né? Então hoje nós somos em 8, né? Na verdade 7, morreu o mais velho há creio que uns 2 anos atrás. Então somos em 7, né? Somos 5 mulheres e 2 homens, eu e meu outro irmão, né? Falando em viagem, você esteve na África, eu acho que 2013, 2014, né? Como é que foi essa experiência para você? Você foi como missionário pela ONG Nação para Cristo. Sim, isso foi uma experiência muito maravilhosa, sobrenatural de certa forma, porque eu precisava do meu reservista do Exército, que eu tinha perdido há muitos anos atrás. E quando eu recebi o convite através da ONG Nação para Cristo, na época a Jusce Leide Martins era presidente. Fiquei surpreso pelo convite, né? E eu tive que tirar esse documento. Chegando na Receita Federal, tinha que tirar para ver quais seriam os passos, os documentos, precisava da reservista. Tive que ir na junta militar e me disseram que pelo tempo estimado talvez não chegasse a tempo. E para minha surpresa, Deus me surpreendeu, né? Chegou bem antes do tempo estabelecido para a viagem. Engraçado que a pessoa lá da Receita Federal, que de uma certa forma foi irônica na hora de dizer, não vai chegar a tempo, não sei o quê. E foi meio irônico, foi a pessoa que me entregou o passaporte em mãos, pronto, né? Então, para mim foi muito gratificante, uma experiência assim incomum, né? Até ontem eu estava falando com a Ludmila, que é uma missionária de lá, ela está no Brasil, e eu lembrando desse momento lá na África, né? Em Vúrsaras, tem uma cidade que nós tivemos. Então, você vê de perto é diferente. Você ouvir falar é uma coisa, agora você estar lá é diferente, né? O ambiente, a cultura, você estar na cultura deles, você poder ver o trabalho sendo desenvolvido. Enfim, foi uma experiência que eu gostaria muito de repetir, se Deus permitir. O que foi no momento lá uma coisa mais chocante que você vivenciou? Porque tem 2 extremos a África, não é? Uma parte que é menos favorecida e outra parte que, digamos assim, é a riqueza, né, do país. Como é que aconteceu lá que te chamou mais atenção? Bom, uma coisa que me chamou a atenção, assim, que eu achei bem interessante é a forma como eles, a adoração deles, né? A musicalidade deles. Eles não têm muito instrumento no lugar onde nós estávamos, né? Na região do Moçambique ali, na base missionária. Nesse dia, inclusive, eu preguei lá. E a forma, sem usar instrumentos, havia sincronismo nas batidas com os pés, nas palmas e a afinação das vozes. Eu achei bem interessante, porque às vezes a gente tem isso no Brasil, nós temos toda a instrumentalidade, todo recurso e nós não temos essa harmonização musical, né? E a forma como eles cantam, eles expressam a alma, eles fazem a capela com a alma, até, né? Com capela, exatamente. E assim, de extremo, assim, que eu via justamente esse lado
que às vezes as pessoas também pensam que só pensam na África, né, como um país miserável, que as pessoas passam. Tudo bem, eu vi isso lá, de fato tem, mas trazer para nossa realidade, o Brasil passa uma situação talvez bem mais complicada também, e as pessoas só querem atentar às vezes para a região da África, né? Mas de extremo assim, eu não, só experiências mesmo espirituais que foram bem, não sei se posso contar, né? Mas uma experiência que foi para mim marcante naquele lugar foi, nós ficamos em uma base, numa casa de um missionário na região lá, eu e os meninos, só nós, e nesse dia nós reunimos para orar no local lá, na casa. E quando nós estávamos orando, um dos rapazes passou mal, né? Sentiu muito mal-estar, vontade de vomitar, e nós ouvíamos nitidamente sons de corridas, de demônios ao redor e tudo. Foi bem tenso mesmo. E esse rapaz passou mal, teve muita dores aqui na região do abdômen. Nós tivemos que orar, impus as mãos sobre ele. E, para nossa surpresa, depois que nós terminamos de orar, conversei com ele, nós conversamos. Eu falei para ele, se você tiver alguma coisa, aconteceu alguma coisa, você quiser nos contar, fica à vontade. Ou então conte para o seu pastor, quando você chegar em Cuiabá, converse com ele. Fale o que está acontecendo, né? Eu não sei o que está acontecendo, mas isso está interferindo na tua... não sei o que aconteceu com você, na verdade. Para minha surpresa, nós ficamos juntos num quarto lá, eu e ele, mais um outro, e ele chegou comigo, ele se abriu comigo falando o que tinha acontecido. Ele tinha saído de viagem de Cuiabá, da região dele, brigado com o irmão dele, e ele não tinha ido na reunião na ONG. Jesus tinha falado, se você tiver algum problema, alguma mágoa com alguém, converse com a pessoa, não vá assim para lá, porque é muito pesado o ambiente. E de fato ele me falou que tinha tido esse problema com o irmão dele, falta de perdão. Incrível, reflete no físico da pessoa, né? Sim, e para minha surpresa, ele chegou, eu aconselhei a fazê-lo, né, a conversar com o irmão, pedir perdão, se acertar com ele. E o resultado disso hoje, não para o meu mérito, mas Deus tinha um propósito na vida dele, né? Hoje ele mora nos Estados Unidos, ele estava no seminário lá, tem família, está trabalhando lá nas empresas lá. Já está morando um bom tempo lá. Então Deus tinha um propósito muito grande para a vida dele, né? E operou de uma forma muito maravilhosa e bem sobrenatural mesmo. Para mim foi marcante essa experiência. Você fez o curso de aconselhamento bíblico e eu vi que essa experiência também tem tudo a ver com o que o assunto aborda, né? Em relação ao aconselhamento bíblico, que tudo parte do coração, né? Se a pessoa não está sendo alimentada, exercitando a palavra de Deus, ela fica inerte, né? Ela fica mais suscetível às coisas acontecerem de negativas que ela já sente, que ela já traz. Como é que é essa história? Eu fiz o curso pela CEBI Brasília, através de um amigo meu. Reencontrei um amigo meu que nós nos vimos há uns 20 anos, né? Hoje ele é pastor Ayrton. Reencontramos aqui em Cuiabá e ele me abençoou com a possibilidade de fazer o curso grátis, né? De uma certa forma, uma bolsa, né? E eu fiz o curso, né? A capacitação. E para mim foi uma ferramenta muito preciosa, porque me abriu mais um leque de possibilidade da aplicação do aconselhamento bíblico, que é um dom que todo pastor já tem, né? Que é um dos dons que o pastor tem. E de fato, todas as nossas... a Bíblia fala que do coração, né, procedem os maus desígnios, né? A gente tem que guardá-lo, né? Guarda o teu coração, inclusive. E Jeremias fala que nosso coração, o coração do homem é corrupto, né? Desesperadamente corrupto. E de fato, muitas vezes a pessoa guarda essas, por exemplo, é irada, tem problemas de relacionamento, teve um problema de relacionamento lá atrás, e essas coisas acumularam no coração. E isso vai desenvolvendo nela ira, né, ressentimentos, né? E muitas outras coisas que estão atreladas justamente ao coração. E o coração na Bíblia geralmente é a sede dos sentimentos, a sede das emoções, né? Não é o nosso coração carne, né, que a gente está acostumado, né? Biblicamente não existe a questão de eu vou em busca da minha felicidade, né? Qual é a diferença
dessa questão para a psicologia positiva, né? Ou a psicologia de modo geral, porque eles dizem que o homem tem que buscar dentro dele a felicidade. Sim, né? A psicologia ela é bem humanista, né, na verdade, né? Aí passa por Carl Rogers, passa por Freud, né? Passa por Wundt, que foi o fundador, né? E aí muita coisa, ou seja, se baseia muito na ideia do homem, né? O homem, você tem que estar bem consigo mesmo, o homem é o centro, sua autoestima, tem que elevar a sua autoestima. E na verdade, quando a gente olha para a Bíblia, não se trata disso, né? O homem em si, quando, por exemplo, a Bíblia fala sobre ama o teu próximo como a ti mesmo. Alguém pode pensar assim, olha, eu tenho que me amar muito para poder amar na mesma proporção o meu próximo. Nada a ver, não tem nada a ver com isso, porque na verdade seria da mesma forma que você ama você, né? Porque o ser humano já nasce com essa ideia da autoestima, igual que eu li esses dias no livro, né? A criança às vezes, a criança já vem com essa autoestima lá em cima, se for usar essa palavra autoestima, né? Se fosse usar, né? A presunção, a teimosia, a rebeldia. Então você tem que trabalhar para que baixe isso, justamente o contrário. Então é mais ou menos essa questão que eu estou falando para você, né? A psicologia ela aborda muito, ela é muito centrada no homem, né? No homem, você tem que estar bem consigo mesmo, e a Bíblia nos mostra o contrário. Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, né? E lógico, ser imagem e semelhança de Deus tem muito a ver também com você refletir o caráter de Deus, né? Você ser um representante dele, você refletir a sua santidade, refletir a sua justiça, refletir a sua paciência, seu amor, né? Buscar os interesses não seus, mas do teu semelhante, e aí vai. E então essa a diferença básica, né? Eu tenho que ser feliz, e a Bíblia não mostra isso, né? A nossa felicidade, na verdade, está em Cristo, né? A nossa felicidade é Cristo. Ter a Cristo é ter tudo, porque de Deus advém tudo que nós precisamos, de Deus advém o que nós necessitamos, de Deus que vem a vida. Então essa é a diferença básica, né? Não sei se deu para entender, né? Mas é mais ou menos isso a questão da... Viver plenamente em Cristo é viver na total dependência dele, né? Sim. Porque ele age tanto querer quanto o realizar, não é sim. isso? Exatamente. Desde quando eu conheci você é um cara muito culto. Você lê bastante. Quantos livros você consegue ler por mês? Não sei, talvez, dependendo da densidade do livro, da espessura, né? Quantidade de páginas. Talvez por mês, não mês, acho que uns 10, 15 livros, não sei, dependendo da densidade do livro, né? E é verdade, viu, gente? É o que eu vejo, é o cara culto mesmo, né? Falando nisso, vamos entrar agora na questão que você é presidente da Associação Printinart, né? Uhum. Você é músico também. Sim. Toca violão, canta violão super bem. E como que é o desenvolvimento dessa associação? Tá, a Printinartes, que significa pregando com artes, né? É uma associação confessional, a gente deixa bem claro, quando nós a legalizamos, deixamos bem claro nos documentos que ela é uma associação confessional, né? Que tem como objetivo principal, né, glorificar a Deus, né? Através das várias dimensões da arte, né? Das várias vertentes artísticas, né? Isso passando pela dança, teatro, né? Ensino de idiomas, ensino de esporte como xadrez, tem o karatê, o incentivo à leitura, né? O incentivo à busca do conhecimento. Então passa por todas essas vertentes. A educação aí explicitamente, né, inserida, né? Exatamente, nesse sentido. Então a Printinartes tem esse objetivo, nasceu com esse objetivo, né? O objetivo de
de estimular o conhecimento, estimular a educação, estimular o desejo pelo saber, né? Você falou do espanhol? Sim, e também temos dos idiomas, né? Também espanhol, futuramente inglês e quem sabe outros idiomas atrelados também a. Né? Então a Associação Pritlat, ela é muito abrangente. Começou aqui em Cuiabá e vamos desenvolver esse trabalho também em Belém, que ainda nunca encerrou lá, né? Nossa movimentação lá com os grupos, com as comunidades que nós começamos esse trabalho, né? Sim, a ideia é essa, a ideia é expandir, né? A visão que Deus nos deu da Print Arts não é só uma associação, mas sim uma academia de arte, né? Uma academia de arte. Ou seja, talvez não, uma academia de artes com o intuito de, como se fosse uma espécie de faculdade mesmo, onde ali a pessoa vá para aprender, desenvolver, para ser um cara mesmo que saiba falar com competência sobre determinado assunto, domine, né? Domine assunto, saiba argumentar, né? Saiba raciocinar, né, corretamente sobre determinado tema ou que seja, né? E através desse trabalho nós já conseguimos ministrar a palavra, levar o evangelho, pelo menos para 40 pessoas que tomaram decisões de irem para determinadas igrejas. Que nosso objetivo é esse, evangelizar, como você falou, né? Muita gente confunde, dizendo que a gente abriu uma igreja, uma placa de igreja. Não tem nada a ver com isso, né? Sim. Na verdade, o ministério está dentro da associação, né? E o objetivo principal é pregar com arte mesmo, né? Alcançar as pessoas trazendo, na verdade, o evangelho como a Bíblia descreve, o evangelho que é simples, né? Cujo teor da mensagem é Cristo, né? Um evangelho que ele se relaciona com todas as camadas da sociedade, sem preconceitos, mas que ele não se coaduna com as mentiras, né, apregoadas dentro da sociedade, né? É um evangelho que prega o que e procura viver aquilo que o próprio Jesus estabeleceu, né? O reino que ele veio mostrar. Preparando a pessoa para ser verdadeiramente um agente transformador nessa sociedade, né? Exatamente. E tem outro trabalho maravilhoso, específico, que você faz de aconselhamento, né? Para casais, para jovens com dependências químicas. É um trabalho muito extenso, não é? E como é que é o desenvolvimento desse trabalho? Para mim é algo novo, né? Porque é diferente você dizer, as pessoas dizem, eu já vi muitos adolescentes ou jovens falando, cara, eu aconselho pessoas, mas aconselhamento bíblico, né? Não tem nada a ver com você, tipo, muitas vezes conversa de amigos, que você diz, cara, eu vou lá em tal lugar, eu tô com vontade de fazer isso, cara, não faz, não é simplesmente isso, mas é você aplicar ao coração dela aquilo que Deus quer que você aplique, as escrituras, né, a palavra, porque a transformação, nós entendemos que a transformação vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, né, a fé vem pelo ouvir. Então é uma tarefa difícil, não é fácil, porque você não é a tua palavra, não é o que os teus conselhos, você tem que depender bastante, né, integralmente do Espírito Santo, da direção do Espírito Santo, e você tem que se preparar logicamente, biblicamente, né, tem que estudar as escrituras, tem que estar inteirado nas escrituras para você poder aplicá-la corretamente, né? Corretamente ao coração das pessoas que vêm até você, né? Quanto eu trabalho, por exemplo, com pessoas com dependência química, sim. Para mim é um trabalho novo, né? Uma experiência nova que a princípio eu não queria, né? Eu não queria porque de fato eu não me via capacitado e nós não somos, né? Mas para mim eu achava impossível, porque a ideia, a gente pensa assim, geralmente as igrejas fazem isso, elas pegam as pessoas que vêm e mandam para um centro de recuperação. Não estou dizendo que está errado, mas às vezes, né, se eu não creio, na verdade, se eu não creio que a palavra é suficiente para trazer transformação, eu não estou apto para esse trabalho. Então a primeira, para mim foi um desafio, que Deus tem me dado essa oportunidade e ele tem capacitado
A gente tem visto no dia a dia, a gente tem progressivamente a transformação na vida da pessoa com que a gente tem trabalhado, né? Então eu glorifico a Deus porque Ele tem operado isso, né? E tem me capacitado e tem me dado esse privilégio e essa tarefa, né? De poder você observar e ver a transformação na vida das pessoas, né? Você olhar para trás e ver você acompanhando e vendo que a pessoa está entendendo o que é o Evangelho, né? Que não se trata de uma religiosidade, né? Mas é algo profundo, de um estilo de vida, né? Você foi consagrado a pastor, né? Lá no âmbito interdenominacional, que foi onde nosso trabalho começou. E lá estavam reunidos vários pastores, né? De várias denominações, e teve essa consagração para dar um suporte maior no conhecimento da palavra adquirida, né? Visto que antes a gente começou esse trabalho em bocas de tráfico de drogas, foi um momento que Deus estava nos moldando para nos trazer esse conhecimento que temos hoje, não é? Como é que foi essa consagração? É bem interessante a pergunta, porque todo aquele que é chamado, ele tem a convicção do seu chamado, né? Ele sabe que ele é chamado para aquilo, né? E eu lembro-me quando eu estava trabalhando na IPB, eu lembro que eu fui chamado, né? Eu recebi o convite para ir para o seminário e tal, e eu comecei a estudar e baixar material, ganhei livros, e foi um fato bem interessante, porque o computador queimou o processador, né? Com todo o material que eu tinha que ler, eu li apenas um pouco. Quando eu fiz a prova, né, eu, na verdade, não esperava passar, né? Porque eu não tinha preparado a tal ponto, né? Mas, para minha surpresa, eu passei. E no dia que eu fui ouvido pelos pastores, porque passa por uma sabatina na IPB, né? Passa pelo presbitério, você tem que passar por eles. Você faz um exame psicológico, você faz o exame homilético e tal. E aí, os caras me ouviram, eu preguei lá, fiquei muito nervoso, inclusive. Preguei lá e os caras disseram que eu estava apto, eu não era doido, passei pelo teste psicológico. Só que eles disseram que eu não tinha tempo de membresia, né? No local que eu estava inserido como missionário, trabalhando na época. Inclusive alguns pastores, gente, se você quiser, a igreja pode enviar e bancar você lá. Eu digo, pastor, fica tranquilo. Eu lembro de ter falado para ele na época, né? Eu fica tranquilo, porque fica tranquilo, não precisa. Eu entendia que essa era a vontade de Deus, porque Deus disse que ele havia me dito que ele não foi homem que me trouxe, foi ele quem me trouxe, né? E Deus reservou esse dia, né? Do ano 2015, nós fomos a Belém, né? E Deus nos reservou voltar à cidade onde nós ficamos, foi o tratamento dele por 3 anos e meio, e ser consagrado pastor naquele local, né? E para mim foi algo assim. Tem um texto bíblico lá de que Paulo fala sobre que Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias, né? Aqueles que não são para confundir os que são, né? As coisas desprezadas, né? As coisas rejeitadas, né? Para confundir, né? Para confundir os que se acham, né? Tal. E aí eu falei, vai, mais ou menos assim o versículo. E eu olhei para o que Deus fez e vi exatamente isso, né? Que Deus usou uma forma diferente para a forma que Ele quis para autenticar o ministério, né? Como pastor, para dar. Não é que uma coisa que eu entendo, o seminário não forma pastores, né? O seminário ele te dá uma bagagem acadêmica, uma bagagem de conhecimento teórico, né? Então Deus resolveu não permitir eu ir para o seminário, né? Quem sabe se acontecesse isso, quem sabe se esse ministério estava do jeito que está, né? É isso. E liderar essa galera, você lidera a Print Art, e dirigir essa galera é fácil? As agendas superlotadas, como é que é isso? Não é fácil, né? Porque, como diz um ditado... Eu inserida no meio. Cada cabeça é uma sentença, né?
mas eu entendo que é o desafio, o chamado requer nisso, né? Ser pastor é você cuidar de ovelhas, e as ovelhas não são robôs, né? Programados para pensar igual, para cada um tem um tempo de crescimento, né? Tem alguns que têm um processo de amadurecimento, né? Inclusive o nosso tema é maturidade, né? Trabalhando na questão de conhecer a Deus, trabalhamos esse ano, vamos continuar trabalhando. E não é fácil, né? Então requer muito direcionamento de Deus, requer muita orientação de Deus, então a gente busca nele essa capacitação para poder conduzir esse povo, né? Que são poucos, mas que é o que Deus nos deu por enquanto para prepará-los para os que vão chegar, né? Eles têm entendido, porque aqui nós no ministério eu tenho o costume de dizer que aqui é uma pista de pouso, né? Para novamente levantar voos. Desculpa. Aqui as pessoas vêm, é um preparo para o ministério que Deus capacitou cada um, que Deus deu a cada um. Muitos ainda estão descobrindo sobre o ministério, muitos ainda têm uma certa confusão, e Deus tem nos instruído para levá-los a compreender essa dimensão ministerial que foram chamados, para que foram chamados, entenderem o tempo, né, e o modo de Deus agir. Então, nós vemos o nosso ministério como isso, um local para preparo para que eles alcem os voos que Deus preparou para eles. Filho de 20 anos, como que você consegue conduzi-lo nessa caminhada? Porque parece que quando pega uma certa idade, parece que cria asas, né, para voar. Não é fácil. Até que o Senhor tenha ajudado. Até que nos ajudou o Senhor, né, Ebenezer. Não é fácil porque mas eu louvo a Deus porque foi uma bênção de Deus na nossa vida, é uma bênção de Deus, né, foi um milagre de Deus, e nós sabemos que a gente passou, né, desde a sua concepção até aqui, e para nós é um privilégio, né? É o crescimento. Não sou eu que estou emocionada, não. Ele ficou emocionado. A gente passou por duras coisas mesmo, né? Eu olhei pro dedo dele, ele esqueceu de colocar aliança, a gente perdeu o costume. Tanta gente já falou tanta coisa, que a gente estava separado, que a gente não usa aliança. Até meses atrás me perguntaram, por que você não usa aliança? Gente, nós fomos assaltados 5 vezes dentro de casa, né? Sem estarmos em casa em Macapá. A gente não está remoendo a história. A gente só está contando, muita gente não sabe que a gente viveu, né? E Deus nos manteve fortes e firmes. Nós estamos 22 anos de casados já aqui com um filho de 20 anos. Então, nós perdemos tudo, aliança, nós fomos assaltados, roubados mesmo, dentro de casa. Às vezes a vizinhança que viu achava que era mudança que a gente estava fazendo. É uma história super louca, mas a gente tem vencido a cada dia. E o nosso filho tem 20 anos, né? E maravilha ver o seu esposo acompanhando, lendo a palavra com ele, aconselhando, tendo esses momentos, né, de família. Então, eu vou perguntar, gente, Vou perguntar. Quem é a Nilce para você? Quero ver. Nilce é um presente, uma dádiva, né? É a carne da minha carne, osso dos meus ossos. É a mulher da minha vida, né? Gostou, né? É a mulher da minha vida, a mulher que Deus me deu, né? É a companheira idônea, a mulher que Deus que tem me ajudado ministerialmente, crescimento e tal, me incentivado no ministério, me sido suporte, né? Então é alguém que eu não mereço, né? Na verdade nós não merecemos nada, tudo é graça, né? Tudo é pela graça, que é tudo nos méritos de Cristo. Então é uma mulher excepcional, que é o amor da minha vida, né? Vai ter coraçãozinho aqui, né, editor? É isso, gente, ó. Realmente vocês estão conhecendo um pouquinho da nossa história, tá bom? Como é que faz para a pessoa se engajar na Print na Arte, se quiser, ou se quiser fazer um convite para levar uma palestra? Ah, eu tô curiosa, qual é o livro que você tá lendo agora? Eu tô lendo esse livro aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Tô lendo esse aqui, ó. O que estão ensinando aos nossos filhos, do Solano Portela. É um livro, tô quase terminando, na verdade. Um livro magnífico, né? E eu incentivo todo professor,
seja de escola pública, principalmente os da escola evangélica, porque às vezes eles não entendem a ideia do confessional, não entendem a ideia do que é educar para a glória de Deus, né? Então esse livro tem me aberto bastante os olhos e para a amplitude da educação, do que é ser um educador bíblico, né? Do que é você viver uma pedagogia para a glória de Deus, né? Segundo os ensinos do próprio Jesus, né? Então é um livro, eu indico muito. Pode procurar, comprar e ler, que é garantido. Tá, a Print Art está aberta, né, para todo aquele que tem um chamado artístico, né? E é interessante que o chamado artístico ele não é muito bem compreendido nas igrejas, né? As igrejas, elas muitas vezes não entendem, porque elas querem exigir uma integralidade no sentido de orar de tempo, em que muitas vezes o artista não tem esse tempo, não é que ele não tenha o tempo, mas por causa da sua demanda de agendas, ele não pode, digamos, estar naquele. Então, como é que se faz isso? Então, é complicado. Tem pastores ou líderes que não entendem. E aí o cara entra em crise. Então, eu imagino e a minha convicção que também a Print Art tem esse papel de ajudar esses artistas a entenderem, né, a dimensão do seu chamado dentro dos mandatos da criação, né? Mandato cultural, mandato espiritual e mandato social, que são bem interessantes da gente aprender e conhecer. Então, é aberto a todos, né, que queiram fazer oficinas de teatro, de dança, que queiram aprender algo mais sobre a questão da Bíblia, sobre questões bíblicas nós estamos, inclusive, estudando sobre a criação, o homem criado à imagem de Deus, né? Então, é aberto a todos, né, que querem aprender e querem conhecer um pouco mais de arte, né? Projetos para 2020, pode abrir um pouco para nós? Estou sabendo que claro. não vai contar tudo, né? Mas tem uma mega estrutura aí sendo preparada. Exato. Nós temos um trabalho aqui que é desenvolvido pelos jovens, né? Que é um trabalho que é um carro-chefe do Ministério também, que é o Descontração Jovem. A plataforma desse trabalho, a ideia, a logística é uma ideia de não só de entretenimento, mas de informação, de debate, de trazer à luz temas bem polêmicos, né, que tem cerceado a nossa vida, nosso país aí, e o Brasil e o mundo, né. Então, para 2020, agora, fevereiro, se eu não me engano, dia 16, dia 15 de fevereiro, nós vamos ter esse evento aí, um local específico, já temos confirmado o pastor Fábio Sena, né, da Casa de Missões, né, e vai ser um evento muito legal, porque aí a gente vai né? O tema vai ser Todos os caminhos levam a Deus, né, e a gente vai desenrolar um pouco sobre esse tema lá. Vai ter venda de ingressos, né? Vai ter venda de ingressos, né, vão ser limitados os ingressos por causa do espaço também, né? E vai ser bem legal. E também um outro projeto, nós trabalhamos a questão de alfabetização de pessoas, né? Utilizando para isso, utilizando o método fonético, se eu não me engano, não um método que tem sido construtivista, que tem sido utilizado na pedagogia atual, não. Lá do Piaget, não, tá? E para isso também a gente vai utilizar a leitura, incentivar as pessoas a lerem, utilizando a própria escritura como método também, tá? Então fique ligado aí. É show de bola, e nós precisamos também de patrocínios, parceiros. Nós já temos vários pastores que nos apoiam, né? Eu quero até mandar um beijo aí para pastor Rafael da Casa Zadok, né? Pastor Anderson Amorim, a Missão de Vida, né, que é um projeto maravilhoso aqui em Cuiabá, e muitos outros em outros lugares, em outros países, nesse Brasilzão aí, a galera de Belém do Pará. Nós estamos ligados já, montando o projeto, e nós precisamos de um local. Temos orado e esperado no Senhor que a qualquer momento nós já vamos estar passando o endereço do local para você, o local específico. Mas se você quiser entrar em contato melhor, qual é o seu contato, Jean? O meu particular, 993626384. É isso, nos acompanha aí nas redes sociais, páginas no Facebook, fanpage, né? Instagram, tá? Tem lá Print Art, na página do Facebook tem
ide evangelismo, né, que é indo depressa evangelizar, que é com a galera lá de Belém do Pará. E enfim, nós estamos aqui para o que der e vier, no mesmo propósito do crescimento do reino, aprendendo uns com os outros, firmados na rocha que é Cristo. É isso aí, e junto com meu esposo lindo, né, muitas emoções. E é isso, gente. Prometo que no próximo vídeo nós vamos falar um pouquinho mais sobre o nosso trabalho e um pouco de nós, ok? Eu sou Nilce Gouveia, com imagens de Diogo Andrade e meu lindo esposo Jane Gouveia. Obrigado. Tchau, tchau.